E aí, Glória? Ah, agora tá ótimo, perfeito. Percebi. Que bom, que ótimo. Agora podemos começar. Podemos. Está perfeito, alto e claro. Sim. Olha só! Que maravilha, Maísa! Que coisa boa! Deixa eu contar uma historinha rápida. Aquela história. Em casa, quando eu era criança, tinha uma televisão que sempre dava problema, né? O segredo era ligar e desligar. Quando fazia isso, ela se arrumava só. Eu saí várias vezes, mas precisava o professor também sair. Acho que foi isso que deu uma Eu acho arrumada. que foi. Da próxima vez que acontecer isso, eu vou fazer essa receita aí, vai dar certo. Bom, então vamos começar de novo, como diz aquela música do Ivan Lins, né? Glória, Glória e Maísa, sejam bem-vindas, né? Eu fico feliz de tê-las aqui para conversar com a gente, embora o assunto não seja, obviamente, feliz, né? Mas eu acho que as pessoas que nos ouvem agora, e muitas outras depois que ouvem a live que fica gravada, elas podem tirar algumas metas, se inspirar em algumas situações para poderem lidar com seus lutos, né? Como eu estava dizendo na primeira tentativa de contato aqui com a Glória, né? A gente não quer perder quem a gente ama, né? Mas, infelizmente, isso vem no pacote da existência, alguma coisa que faz parte dela. E não se trata nem de aceitar ou não aceitar. Vem do jeito que tem que vir, ok? E quando isso acontece, talvez a única coisa boa que exista, eu estou colocando esse bom com aspas, né? É que a dor do luto sinaliza para a gente o quanto a gente ama. Então, a dor do luto sinaliza que nós não perdemos a nossa capacidade de amar as pessoas. Tá certo? Então, sejam bem-vindas. A gente pode começar, né? Primeiro aí, Glória, depois Maísa. Não vou apresentar vocês. Eu quero que vocês se apresentem, né? E falem um pouco do que vocês fazem e depois contem as suas histórias. Sim. Meu nome é Glória, sou mãe do Rafael, sou mãe enlutada. Meu único filho. Rafa cresceu, tem 4 anos e 3 meses. E, bem, eu trabalho, eu sou auxiliar administrativo. Tenho uma neta, né, Yasmin, que é filha do Rafael. Yasmin está com 17 anos, ela mora comigo, princesa. E nós estamos juntas aprendendo a viver essa ausência presente. Porque o Rafael, ele vive dentro de nós. Rafa faz parte da nossa vida, 24 horas. É o amor da nossa vida. E eu me sinto muito honrada com o convite de participar dessa live. E com a minha amiga de luto, a Maísa, essa pessoa maravilhosa. Obrigada. Agora é você, Maísa. Bom, boa noite. Antes de qualquer coisa, eu também quero agradecer o convite, dizer que eu me senti honrada também, né, por ser convidada para esse bate-papo, né, para esse momento de troca. Eu sou Maísa, repetindo, sou enfermeira. Atualmente eu trabalho numa escola de ensino fundamental e médio na enfermaria, né, com primeiros socorros, com orientação e tal. Eu já vivenciei a perda mais de uma vez, né? Então, para mim, existe uma dificuldade em dizer qual foi a pessoa, porque isso me acompanha, né? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 9 anos.
ao longo da vida, outras pessoas também. O meu marido, há 6 anos, vai fazer agora em março. Mas há 5 meses eu perdi um amigo, né, que tinha uma importância muito grande na minha vida. Tinha, não tem, né? E perdi uma amiga também nesse período. Em agosto eu perdi uma cunhada. E assim foi uma coisa em cima da outra e eu fui para o chão. Eu perdi totalmente assim o equilíbrio mesmo, não de ter ficado alucinada, mas eu fiquei muito mal, assim, muito mesmo. E eu fui buscar ajuda, porque eu não estava conseguindo dar continuidade à minha rotina, porque é uma situação muito difícil. Apesar de trabalhar na área de saúde, de lidar com morte, com doença, com esse processo, em alguns momentos a gente já imagina que o prognóstico pode ser esse, mas a gente nunca está preparado. Principalmente quando é alguém muito próximo, né? No caso da Glória, filho, né? No meu caso, marido, amigo, amor, né? Pessoas que a gente ama. E a gente não vai mensurar afeto, não vai mensurar importância. Essas pessoas são importantes e fazem parte da gente, né? Eu não conseguiria nem mensurar a dor de uma mãe perder um filho. Não tenho nem essa pretensão. Mas, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, assim, imensamente ao Memorial Vale da Saudade, porque eu não sabia desse trabalho. Eu fiquei muito, assim, impactada com os projetos, os trabalhos que tem, o grupo de apoio que foi o que me acolheu e que me deu um suporte muito grande. E as pessoas incríveis que eu conheci nesse grupo, que eu quero levar para a minha vida, e você sabe que é uma delas. O professor também, que eu admiro gigante, assim como todas as meninas. E apesar do assunto, inclusive a gente já começa a falar e já vem, né, emoções e sentimentos, e eu espero conseguir, né, contribuir sem muito choro, porque eu sou um pouco chorona assim, é a minha forma de expressar, mas agradecer, e foi da forma que foi também. Eu percebi uma diferença muito grande nessas situações de perda que eu vivenciei, porque essa eu não consegui mesmo lidar, assim. Eu sempre fui de pensar o que está acontecendo, tentar administrar, mas dessa vez eu não estava conseguindo segurar o choro em horário comercial. No trabalho, bastava eu ficar sozinha, no ônibus. Nossa, então, assim, foi muito importante, está sendo muito importante esses momentos, porque o que a gente precisa muito é falar sobre a nossa dor, porque ela é gigante, a gente não sabe o que fazer com aquilo que está consumindo os pensamentos, a nossa energia, não sobra para mais nada. Então, assim, a gente precisa de poder falar sobre isso. As pessoas me cortem, viu? Por favor, se eu estiver falando muito. As pessoas querem ajudar e dizem muitas coisas para a gente tentar, para a gente voltar, para a gente dar continuidade, para a gente ser feliz. E as pessoas não têm esse preparo, porque existe um tabu em falar sobre morte, né? A gente evita, a gente tem medo de falar, é o desconhecido de fato, mas é a certeza que a gente tem na vida que vai acontecer. Mas não tem nada que nos prepare para isso. Quando acontece, a gente se perde dentro das emoções e de todas as providências e tudo mais que a gente tem que tomar. Então, assim, é muito importante esses momentos que a gente pode colocar para fora, né? Esvaziar um pouco, assim, toda essa dor e tudo que a gente está sentindo. Nos momentos, nas conversas, o professor estava sempre dando orientação, trazendo a gente para entender que a gente não está sozinha, porque às vezes eu achava que eu estava perdida, que aquilo nunca ia passar, e de fato não passa. Eu não vou iludir ninguém, não passa, a gente só vai
administrando, né, o que a gente está sentindo, tentando dar continuidade ao dia a dia. No primeiro momento, a gente dá conta de, às vezes, só tomar banho, comer, sair da cama, e não deve se culpar por isso. Nem sempre a gente tem a possibilidade de continuar fazendo isso, então foi assim que eu me senti, quando eu vi que eu só conseguia, o máximo que eu conseguia era me montar, porque eu me sentia assim, despedaçada no chão, eu ia catando, me montava para sair, para trabalhar, para conseguir fazer o meu trabalho, e depois começava a desmontar já antes de terminar o dia, e eu ia para casa como eu conseguia, né? Então, ainda tenho dias assim, mas as coisas vão se organizando um pouco mais, né? Em relação ao meu marido de 36 anos, oi? Deixa eu falar só uma coisa. Pode falar. O som está repetindo agora. Está dando um delay aqui. Estão me ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu acho que essa internet, professor, porque essa imagem, ela parece meia desfocada. Já deu algumas travadas. A minha internet parece que tá boa hoje. Ela não é das melhores não, mas tá estável. Maísa, faz um experimento aí. Olha, desliga um pouco o teu microfone para ver o que acontece. Viu? Vou fazer isso agora. Vamos ver se ainda está dando delay. Está me ouvindo? Só faz o sinal com positivo assim. Está me ouvindo, né? É a minha voz saindo no teu microfone que está fazendo isso. Viu? Então, quando você for falar, é só ligar o microfone. Né? A gente vai fazendo como se a gente estivesse conversando com o rádio, né? Eu ia dizer para você que uma metáfora recorrente que a gente usa para descrever um pouco essa sensação é de que, na verdade, a dor da gente não é alguma coisa que vai embora como uma dor física, né? Quando, por exemplo, no cartaz da live, quando a gente apresenta vocês como enlutadas, eu também deveria ser apresentado como enlutado, né? Por quê? Porque eu carrego a dor da perda da minha mãe há 32 anos. Não é algo, né, que simplesmente a gente tira de nós, ou exista um analgésico, como se fosse uma dor de dente, né, que a gente possa simplesmente esquecer dessa dor. O que a gente vai aprendendo, na verdade, esse é o grande desafio, né, primeiro, a ideia da mudança de endereço, né? Essa pessoa que convivia com a gente, que conversava com a gente, agora ela só está residindo no coração da gente, né? A gente sente falta do cheiro, a gente sente falta do toque, a gente sente falta de ouvir a voz, a gente sente falta até das brigas que tinha com a gente, tá certo? Mas agora não, essa pessoa reside exclusivamente, no coração ela sempre esteve, só que agora ela está exclusivamente com a gente. E o segundo desafio é aprender a dialogar com a dor. É aquela história. Dor, chega aqui que hoje você não vai me imobilizar. Hoje nós vamos conversar. Né? Então, o sentido o que quer dizer conversar com a dor? É a gente ir aprendendo a não ficar refém dela. Né? Esse desafio ele está posto para qualquer pessoa que teve uma perda importante. E as receitas que eu encontro para a minha vida podem ser absolutamente sem sentido algum para as outras pessoas. É um desafio que está posto para a nossa individualidade, aprender, né, a construir o sentido dessa convivência. Professor, o que o senhor acabou de falar faz muito sentido, porque eu tenho buscado continuar lendo os conteúdos, né? Buscando ferramentas de alguma forma, porque isso eu sinto muita falta, de manter a pessoa presente de alguma forma, porque já está, eu não tenho como fugir disso. Então, eu vi algumas ideias, como a caixinha de memórias, né? Que você pode ter ali
um espaço em que você possa guardar, em que você possa cultivar algumas lembranças, ou os rituais que você pode também utilizar para você ter alguma comunicação, que você sinta que você está honrando a pessoa naquele momento, que você está se relacionando com ela, assim, porque você leva ela consigo, né? Não tem como não. As trocas, as conversas, isso mudou você de alguma forma, como mudou a pessoa. Então, ela está com você, ela está comigo, eles estão comigo, minha mãe está comigo sempre, meu marido está comigo sempre, Ita está comigo sempre, meu irmão está comigo sempre, minha amiga está comigo, meu tio, são várias pessoas. Então, eles estão comigo, eu sinto isso, sempre disse isso. Mica também está comigo, minha cunhada, que foi há pouco tempo também. Então, assim, eu tenho aprendido meios, tem dias que é muito difícil. Inclusive, ontem, antes de ontem, eu estava assim, eu até pensei em mandar uma mensagem, dizer que eu não ia participar porque eu não tinha condições, porque eu realmente... Aquela montanha-russa que a gente conhece, né, Glorinha? Que a gente sabe, né? Então, isso tem acontecido sempre, ultimamente tem acontecido muito. Principalmente em algumas épocas do mês que a gente tem essas oscilações, né? Hormônios e tudo mais. Mas eu tenho aprendido a lidar e tenho que agradecer muito ao professor, a Glória, as outras meninas que eu não sei se estão aí, mas eu quero que vocês saibam que eu amo vocês. Mesmo sem conhecer, que eu vou levar comigo, porque vocês lembram como eu cheguei num grupo, né? Vocês lembram, eu não conseguia nem falar. Hoje em dia eu estou aqui falando para vocês e para quem mais estiver aí. Então, a gente tem que falar sobre as nossas vulnerabilidades e buscar formas de lidar com elas, de se fortalecer. Porque até em honra a essas pessoas, em memória a essas pessoas, a gente tem que continuar. A gente não pode se entregar. Porque eles mereciam estar aqui, na minha opinião, deveriam estar aqui. Eu não concordo com nada disso. Para mim está tudo errado. Deveria fazer o mundo de outro jeito. Mas, infelizmente, eu não tenho poder para mudar isso. E é isso. Eu estou aprendendo muitas formas de seguir, né? E tentar recuperar, assim, aquela alegria, porque não é a mesma coisa, eu não me sinto a mesma. Eu já tinha dito isso muito antes dessas últimas perdas, que eu acho que eu não me recupero nunca. Eu só vou me adaptando, né? Eu não deixo de ser feliz. Eu não sou uma pessoa pessimista que acha que tudo acabou. Não é assim. Mas a gente sente falta e a gente leva essa falta para a vida, né? O tempo todo a gente quer que a pessoa viva algumas coisas que a gente está vivendo agora, a gente quer contar as conquistas, a gente quer chorar no ombro ainda e pedir opinião, porque a gente sabe que aquela pessoa teria uma palavra, teria algo a dizer, teria uma maneira de olhar para a gente, né? Eu sinto muita falta da maneira como essas pessoas me enxergavam, a admiração que elas tinham e que falavam. Eu sinto muita falta disso. Olha só. Desliga aí o microfone, mas pronto. Você deu uma deixa aí, que eu vou citar um poema bonito do Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Mas antes de falar o poema, uma coisa importante que eu quero destacar, tá certo? É muito bom que pessoas que passaram por perdas, principalmente as mais recentes, elas possam encontrar outras pessoas que têm uma condição parecida. Que é isso que o grupo privilegia, né? E a razão é muito simples. As pessoas que estão à nossa volta, embora elas também sintam, em parte, esse impacto, elas não têm, a maioria delas, um envolvimento direto, como a gente tinha, com quem a gente perdeu. Essa é uma coisa, inclusive, que a gente discute muito, né? Os bons conselhos que as pessoas dão, né? Ah, você ainda está chorando. Ah, você ainda não quer sair para o cinema com a gente. Ah, vem tomar uma cervejinha que tudo vai se resolver, né? O quê? Você ainda está nessa? Arruma um namorado. E por aí vai, né?
E as pessoas muitas vezes fazem isso, eu diria, na esmagadora maioria das vezes, elas fazem isso movidas pela melhor intenção do mundo. Só que não se tem a real noção de que isso machuca profundamente. Profundamente. Tudo isso a gente vai voltar a fazer em algum momento, né? Mas quando as pessoas não se sentem preparadas, quando as pessoas não se sentem preparadas para doar as roupas que estão lá dentro de um guarda-roupa, né? Para se desfazer de determinadas lembranças, ok? Nem há necessidade de se desfazer dessas lembranças. Ou você ainda guarda essas fotografias, se livre disso, isso te faz sofrer inutilmente. O que as pessoas não percebem é que quem perdeu alguém importante tem que fazer justamente o movimento contrário disso, né? Quando a gente se aproxima, celebrando a memória, é como se magicamente a gente estivesse tornando essa pessoa viva, de carne e osso, novamente, né? Agora, eu me senti aqui motivado pelo que quando você disse, eu não concordo nada com isso. Eu também não concordo, não, tá certo? E olha só que poema bonito o Drummond fez para quem perdeu mãe. Olha só. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora, luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece como que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Eu acho esse poema maravilhoso e a gente pode perfeitamente substituir essa imagem da mãe, né, por todos aqueles que nos são importantes, né? Vou passar então um pouco agora a palavra para a Glória, tá bom? Vamos lá. Pode falar, Glória. E quando o filho parte antes da mãe, hein? Aí complica, né? Aí é duro demais. Mas esse poema é muito lindo mesmo. Muito lindo. E o que ocorre? A sociedade, né, e as pessoas, elas vão cansando também das nossas conversas, quando a gente fala dos nossos amores que partiram, das nossas dores, das montanhas russas, que um dia a gente está bem, no outro a gente não está, e assim sucessivamente. Então, é onde nós encontramos o nosso lugar de escuta, nos grupos, onde nós encontramos os nossos iguais, onde nós encontramos o nosso lugar de pertencimento, onde nós ouvimos pessoas falando da mesma dor que nós estamos sentindo. E eu estava aqui ouvindo a Maísa falar e muito admirada, porque como ela falou, no início, quando começou o grupo, a Maísa, ela quase não falava. Ela muitas vezes, eu vou ficar só ouvindo, ou então chorava, né? E isso é muito normal, porque dói mesmo. E hoje eu vejo essa mudança na Maísa, ela participando dessa live e conseguindo expor tudo aquilo assim que ela sente, né? E é muito lindo.
os grupos eles são transformadores. Não substitui a terapia individual, mas é um elemento muito importante no trabalho desse luto, né? Então, para mim, me ajudou muito, continua me ajudando. Em 2 grupos eu sou voluntária e eu me sinto cada dia mais fortalecida em poder estar ali nessas trocas, né? Ouvindo, sendo ouvida. E esses laços que se criam, né? Eu costumo dizer até que nós formamos família. A Adriana, minha psicóloga, Adriana Cavalcante, ela está falando que o meu sorriso já acalentou a dor de muita gente. Porque muitas pessoas entravam no grupo e me viam sorrindo, né? E essas pessoas, elas encontravam esperança de poder sorrir, voltar a sorrir também. Porque quando a gente perde um amor, né? A gente chama de amor. É filho, marido, amigo, irmão, seja quem for. Quando a gente perde esse amor, a gente muda. Nós não somos mais a mesma pessoa que éramos antes. Nós mudamos e não voltamos a ser quem éramos. Mas eu, em 4 anos e 3 meses de luto, eu descobri que eu me tornei uma pessoa melhor. Porque hoje eu estou mais pronta a ouvir até do que falar. E ser ouvido é muito importante. É muito importante. Poder abraçar essas pessoas, mesmo que virtualmente. Porque, como a Adriana também falou ali de uma paciente dela que ela disse que se sentia se derretendo, e é como a gente se sente. Porque, principalmente, no meu caso, e no caso da Maísa, do amigo dela, as nossas perdas foram por suicídio. Então, é um luto, ele é muito diferenciado dos outros lutos, porque eu já perdi pai, perdi mãe, perdi cunhado, perdi amigos. Janeiro, dia 2, eu iniciei o ano perdendo uma amiga muito querida, muito amada, Pamela. Então, dói muito. Mas o luto do suicídio, ele vem carregado de estigma. Mas, primeiro porque a sociedade, ela evita falar sobre o suicídio. Só que ele está acontecendo. Cada vez acontece mais. Cada vez eu me surpreendo com pessoas novas chegando com lutos recentes de suicídio. E o enlutado por suicídio, muitas vezes, adoece completamente. Mente, corpo. E é um luto muito trabalhoso, muito difícil. Então, a gente precisa lutar bastante para poder continuar caminhando, né? E como que a gente faz isso? Trazendo esse amor, essa história de vida, né? Que nós vivemos com os nossos amores, eles deixaram, né? E nós
vamos contando aquelas histórias e homenageando eles. É muito complicado, eu estou muito emocionada, porque esse luto muito recente, onde eu quando chego no meu trabalho, estou falando no caso da minha amiga, chego e lembranças a todo momento. E eu falo e vem a mão na garganta, porque é dolorido demais. Mas e que bom que existem as lives também, em que nós podemos falar, né, sobre a nossa dor, sobre o nosso processo desse luto, essa caminhada, e para que as pessoas possam saber que nós existimos, porque é como se nós fôssemos invisíveis, mas nós existimos. Nós existimos e resistimos. Eu vou pedir só licença um pouco, professor, para poder ouvir vocês, porque a minha voz está embargando. Glória. Glória. Está me ouvindo? Tá, né? Receba aqui de Fortaleza, Ceará, um abraço bem apertado. Queria tanto te dar esse abraço agora ao vivo e a cores, né? Você é uma pessoa linda, tá certo? E é muito bom que existam pessoas como você, né? Porque não tenha dúvida, você é um farol para tantas mães que nesse momento estão sofrendo, né? Perda por suicídio, realmente, dentro da vastidão de possibilidades de perda, ela parece ser especial, como você destacou, né? Não só, e o só aqui também com aspas, porque é muita coisa, né? Não só pela morte em si mesmo, mas pelo julgamento moral, pela indiscrição, eu diria, de boa parte das pessoas que transformam o fato do suicídio num mero objeto de curiosidade, né? Conversando informalmente com outras pessoas que passaram por essa perda, por esse tipo de perda, perdão, uma das coisas que é sempre destacada é essa sensação de indiscrição, né? Das pessoas sempre quererem saber o que aconteceu. E quando menos se percebe, nós estamos sendo interrogados, né? Quando, na verdade, nós deveríamos estar sendo abraçados, né? Acolhidos nesse intenso sofrimento, tá certo? Então, receba o meu abraço. Obrigado por você compartilhar tudo isso que você compartilhou. Eu sei que é muito difícil, né? Não se sinta... é besteira que eu vou falar, porque eu sei que você não se sente, né? Mas fica um pouco para as outras pessoas ouvirem também. O choro não pode ser inibido, né? Quando a gente tem vontade de chorar, a gente bota para fora. Isso, inclusive, é uma das formas da gente botar a dor para conversar, né? E um grande barato da gente estar assim, nesses grupos é exatamente isso. Ninguém vai pedir para você, não chora não, para com isso, né? Porque a gente sabe que o choro faz parte disso, né? E é uma descoberta que a gente traz com a gente desde quando a gente nasceu. O choro só vai mudando um pouco de motivo, né? de situação e contexto. Um beijo nesse coração lindo, Glória. Maísa. Ô, Glória. Oi, professor. Eu também. Mais uma vez, eu vou dizer que eu sinto muito. E acho que você já sabe, né? Que o seu abraço está aqui guardado. Ele vai virtual, mas ele está guardado. Porque um dia eu vou entregar. Realmente muito, muito difícil. Eu vivenciei o luto de minha mãe quando eu era pequena. Então, assim, eu nem vivenciei muito, porque eu não entendia direito o que estava acontecendo, nem o tamanho da falta
que eu não ia ver nunca mais e tudo isso. Mas as pessoas que eu perdi quando eu já era adulta, com certeza eu senti. Mas esse, da forma que foi, eu senti de uma forma devastadora. Eu fui tomada por isso. Assim, não tem como você descrever. É muito sentimento misturado. Inclusive, o que o professor acabou de dizer, a maneira como as pessoas interagem com isso. É a curiosidade, é o julgamento, é a condenação, porque já dizem exatamente o que vai acontecer de algo que ninguém sabe, porque ninguém está lá, ninguém foi, nem ninguém estava no momento quando aconteceu, né? Então, assim, a gente tem que se fortalecer muito para lidar com essas situações. E eu também já me permito responder, às vezes, de uma maneira não tão gentil, né? Não que eu vá brigar ou ser grosseira, mas, assim, eu não quero falar sobre isso ou discordar mesmo, porque não faz o menor sentido para mim. A gente não pode esquecer toda a história daquela pessoa e focar naquele momento final, que a gente sabe que foi um momento de desespero e de tamanha dor, né? Para uma pessoa, enfim, chegar a uma situação dessa que é contra a natureza humana, não tem como você julgar essa pessoa nesse momento. O pior já aconteceu nesse sentido, nesse contexto. Então, não cabe a nós o julgamento, cabe a nós acolher aquela pessoa que já está ali sofrendo, e as pessoas focam justamente em como foi, em querer saber o que foi que aconteceu e como foi, e isso machuca demais. Então, assim, por isso que é importante a gente falar sobre isso. Às vezes a pessoa quer ajudar e não sabe como, e acaba machucando a gente mais ainda, né? Então, assim, com certeza não é por querer, mas alguns não se importam mesmo. Tem gente que não se importa mesmo. Não tinha um vínculo afetivo, não conhecia a pessoa na sua história, nas suas singularidades, e aí algumas pessoas, isso acontece de várias maneiras, algumas pessoas já estão passando por um processo difícil de alcoolismo, ou seja lá o que for, e as pessoas julgam simplesmente. Então, é difícil, né? É muito diferente o luto por suicídio, quando acontece dessa forma. E é mais um desafio para a gente, além da perda, a gente lidar com tudo isso, com o que a gente está sentindo, com os julgamentos, com todo esse contexto. Mas você é uma guerreira forte e inspiradora, e sinta meu abraço mais uma vez. Obrigada, Maísa. Posso falar, professor? Pode falar, Glória. Sim, complementando o que a Maísa falou, né? Quando ocorre um suicídio, nós somos pegos completamente de surpresa, porque é uma morte muito violenta, né? E é como se a gente fosse atingido por um tsunami, sai tudo do lugar, a gente fica arrebentado com o coração em carne, a gente fica em carne viva, né? Literalmente. Então, aí vem essas questões dos julgamentos, né? Mas você não viu, você não reparou, e acusação, né? Então, a pessoa ainda, além dela estar tentando lidar com aquilo tudo, assimilar o que está acontecendo, ainda vem esses questionamentos. E no meu caso, aconteceu de eu estar assim no velório e uma pessoa se dirigir a mim e falar: olha, ele foi para o limbo. Outras pessoas falam, foi para o inferno. Eles se intitulam juízes, né? E sem nem conhecer, ter um entendimento de como uma pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida, porque
o que a gente vê são pessoas lutando para viver e não querendo morrer. Então, quando uma pessoa chega a um ponto desse, é porque ela está num processo de um sofrimento muito grande, desesperança. É tanta coisa envolvida, são doenças mentais, é muita coisa. E como você vai julgar uma pessoa que ela morreu como, digamos, não tem as pessoas que têm um câncer e elas vão a óbito? Então, essas pessoas que morrem por suicídio, elas vão a óbito porque elas estão num sofrimento ali mental muito grande. Então, por que esse julgamento? As pessoas se colocam no lugar de Deus, né? E isso machuca demais a gente. Machuca quem já está muito machucado. Então, é preciso que haja muito respeito por essas pessoas, pelos que ficam, porque são muitas pessoas atingidas. Quando acontece um suicídio, muitas pessoas ao redor são atingidas. Os familiares diretos, os indiretos, vizinhos, amigos, tantas pessoas, elas sofrem com aquilo também. Então, tem que haver um respeito muito grande, precisa haver mais amor, mais acolhimento, mais empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. Poxa, se acontecesse comigo, como eu iria me sentir no lugar dela, né? Mas isso não acontece, não acontece. São raras pessoas que têm essa empatia. E há aquela cobrança, porque o luto também não existe prazo de validade. Cada pessoa, ela vai num tempo. Cada um tem seu tempo, seu jeito de lidar diferente. O que funciona para mim, o luto não é como uma receita de bolo. O que funciona para mim pode não funcionar para o outro, né? E daí por diante, então, tem que acabar essa cobrança. As pessoas precisam estar mais atentas a tudo isso que acontece ao redor, porque acontece e muito. E abraçar, e amar, e ter compaixão pelas pessoas. A gente não quer, nós não somos dignos de pena, não. Nem queremos a pena de ninguém. Nós só queremos empatia. É só isso que a gente quer. E isso a gente encontra de sobra nos grupos. E como foi bom ter aceitado participar desses grupos. Foi muito bom, foi maravilhoso. Muito obrigada. Glória. Acho que já desligou, né? Pronto. Glória, isso tudo me faz pensar numa coisa, sabe? É urgente isso, urgente. A gente tem muitas situações onde a gente vai, por exemplo, ver cursos que estão abertos aí para ensinar técnicas para terapeutas, né, de como lidar com a dor e o sofrimento, tá certo? A gente vê muitos cursos falando, tentando dar potência, né, para pessoas enlutadas, para que elas possam efetivamente lidar ou se adaptar melhor a esse processo de sofrimento. Eu acho que tão importante quanto tudo isso é a gente começar a ter estratégias educativas para as pessoas saberem lidar com quem está sofrendo. É uma ideia que tem me chamado muita atenção ultimamente, né? Porque é aquela história, por mais fortalecido que a gente possa se sentir depois de uma reunião de grupo, de uma conversa amigável, pode chegar alguém e de novo, movido até pela boa intenção, falar uma pequena frase que naquele momento vai nos causar uma dor profunda, né? Então, o grande
mandamento ouvir mais do que falar, né? E aprender a desenvolver a empatia. Ninguém nasce com empatia, não, viu? Eu particularmente, não acredito nisso, não. O sentimento de empatia é alguma coisa que a gente vai desenvolvendo a partir do nosso crescimento, do ambiente que a gente vive. E, infelizmente, muita gente adia esse aprendizado. Ele só vai acontecer depois que o indivíduo já está aí findando a adolescência, se acontecer. Tá certo? Então, é um grande desafio para nós, né? Saber municiar as pessoas de uma certa conduta que seja mais adequada e respeitosa quando as pessoas elas estão passando por perdas tão intensas. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Se é importante mobilizar as pessoas quando tem essas situações tipo Setembro Amarelo, né? Parece que se esquece nos outros 11 meses, né, que o problema do suicídio permanece. E um dos efeitos colaterais que eu acho assim, terrível no Setembro Amarelo são aquelas diretivas que se dão, né, do tipo 100% dos suicídios podem ser evitados. Eu fico imaginando quem é esse ser super poderoso, né? Deve ser irmão gêmeo de Deus, né, para ter essa arrogância de prevenir, de prever, né, todo e qualquer suicídio. Imagine, então, quando ele infelizmente acontece, né, isso vai gerar uma culpa tremenda em cada um de nós, como se realmente nós estivéssemos plenamente capacitados para impedir que isso acontecesse. Tá? A gente está se encaminhando na direção do fim, tá certo? E o Instagram é super mal educado, né? Ele interrompe a gente no meio da fala. Então eu vou passar a palavra para a Maísa se despedir, né? Um breve 1 minuto, 30 segundos, é a mesma coisa para a Glória e depois eu também, tá bom? Então, Maísa, a palavra é tua, minha querida. Na verdade, tá me ouvindo? Na verdade, uma coisa que eu só queria deixar é justamente da gente não se acanhar em pedir ajuda quando a gente vai vencendo esse processo. A gente não tentar dar conta sozinho, porque não tem como, né? Algumas pessoas conseguem lidar melhor, é verdade, mas busque ajuda, um amigo para te ouvir, alguém que você possa falar sobre, ajuda profissional, se fizer necessário. Os grupos de apoio ajudam bastante. Eu sou prova viva disso. Eu estou aqui ainda na luta, a gente não sabe quando é que vai vir um gatilho, mas a gente precisa se cuidar e precisa se fortalecer. Até em honrar essas pessoas que a gente ama e que elas continuam querendo o nosso bem e continuam nos amando. Eu creio nisso. Obrigada, professor, pelo convite. Obrigada, Glorinha, pela parceria, pela inspiração, por tudo. Ai, eu quero... Posso falar? Eu quero agradecer novamente pelo convite, né, para participar dessa live tão enriquecedora, e sou muito grata, tenho muita gratidão por todos. Maísa, meu carinho para você, meu abraço. Professor, muito obrigada pelas palavras, pelo convite. Obrigada a todos que estão participando dessa live como ouvintes. Um grande abraço para todos e uma boa noite. Opa, pronto. Bom, primeiro agradecer a vocês duas por estarem aqui e compartilharem, né, um pouquinho da vida de vocês. É um gesto absolutamente generoso, né? É uma pena que isso não aconteça tanto como deveria, né? Muita gente deveria fazer isso. A gente
se fortalece, a gente se sente capaz de lidar com o sofrimento de uma forma mais humana, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, e me permitam encerrar de novo com Drummond, tá? Drummond tem um poema lindo chamado Ausência, mais um poema lindo, né? Onde ele nos diz o seguinte: por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Tudo de bom. E que a gente possa se encontrar mais e mais e mais e mais vezes. Até mais.